Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços digitais. Para você que acessa Paulo Roberto Maciel, YouTube, Instagram, Facebook, blog, você chega lá. Para ir direto ao YouTube é @Paulo Roberto Maciel 7919. Liturgia reverente ao dia 13 de julho de 2026, segunda-feira, 15ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico A. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa escolha. Atenção, presidente de celebração da palavra ou eucarística, pode ser uma missa em homenagem a Santo Henrique II. Memória facultativa e a cor é branca, tá bom? A primeira leitura é a leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos do 10º ao 17. Ouvi a palavra do Senhor, magistrados de Sodoma. Prestai ouvidos ao ensinamento do nosso Deus, povo de Gomorra. Que me importa a abundância dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto de holocaustos de carneiros e de gordura de animais cevados, do sangue de touros, de cordeiros e de bodes. Não me agrado. Quando entrais para vos apresentar diante de mim, quem vos pediu para pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oferendas vazias. O incenso é para mim uma abominação. Não suporto lua nova, sábado, convocação de assembleia, iniquidade com reunião solene. Vossas luas novas e vossas solenidades eu as detesto. Elas são para mim um peso, estou cansado de suportá-las. Quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis a oração, eu não ouço. Vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai a maldade de vossas ações de minha frente. Deixai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Procurai o direito, corrigi o opressor. Julgai a causa do ódio. Julgai a causa do órfão. Defendei a viúva. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o 49. Versículos 49 na Bíblia Vulgata, em 50 se for na Bíblia de Jerusalém. Vamos aos versículos para você se orientar, você que acompanha meus endereços na internet. @Paulo Roberto Maciel 7919. Vamos lá. Versículos 8º ao 9º, 16bc, 17, 21 e 23. Refrão 23b. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, pois sempre estão perante mim teus holocaustos. Não preciso dos novilhos de tua casa, nem dos carneiros que estão nos teus rebanhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Como ousas repetir os meus preceitos e trazer minha aliança em tua boca? Tu que odiaste minhas leis e meus conselhos e deste as costas às palavras dos meus lábios. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Diante disso que fizeste, eu calarei? Acaso pensas que eu sou igual a ti? É disso que te acuso e repreendo e manifesto essas coisas aos teus olhos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Quem me oferece o sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Repitamos. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus.
Vamos agora ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. O Evangelho é escrito por São Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao versículo 1 do capítulo 11. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para ouvir vossa palavra e que ela produza frutos em minha vida. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra, e os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade eu vos digo, não perderá sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu dali, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Na revista Deus Conosco temos algumas explicações para os textos bíblicos. Quando acolhemos aquele que traz a mensagem de Cristo, é o próprio Cristo que acolhemos. Mas para tornar-se seu mensageiro é preciso assumir com radicalidade o seguimento dele. Você sabia? Assumir para valer, não com vergonha. Tem que mostrar-se que é realmente discípulo de Cristo. O discípulo de Cristo não tem vergonha de ser seu discípulo. Esse segmento exige a ruptura, a separação, até dos mais queridos, nossos familiares. Encontra a vida quem tem a coragem de separar-se de seus bens e de enfrentar as adversidades por causa dele. Este é o desafio que Jesus coloca diante de nós, deixar-se penetrar pela espada de seu amor transformador, que atinge o mais profundo de nossa existência. A afirmação devia ser muito frequente nos lábios de Jesus, pois aparece 6 vezes no Evangelho. Seu sentido é claro: quer que lhe demos preferência acima de tudo, acima até mesmo da própria vida. Essa exigência tão absoluta jamais poderia ser feita por um simples homem. Porque é Deus, Jesus pode exigir de nós preferência total, confiança absoluta. É a resposta que espera de nós. E o mundo também espera que os cristãos sejam a força da esperança. Temos aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho outra explicação sobre Mateus capítulo 10, versículo 34, até Mateus capítulo 11, versículo 1. Nem todos aceitam as exigências do reino de justiça e paz que Jesus veio estabelecer no mundo. Os que defendem uma sociedade assentada no poder, na riqueza e numa vida egoísta dificilmente vão acolher o Messias, Jesus,
com sua mensagem de amor filial a Deus e de comunhão fraterna. A uma sociedade injusta e opressora, Jesus contrapõe os valores da paz. Não que Jesus declare guerra abertamente. É sua mensagem que provoca a hostilidade dos que rejeitam. Esses é que empunham a espada, que quer dizer a divisão. Vêm à nossa mente as palavras do velho Simeão, quando da apresentação de Jesus no templo: eis que este menino será causa de queda e reerguimento de muitos em Israel, conforme Lucas capítulo 2, versículo 34. O próprio Jesus mostra qual é a natureza da paz que ele nos dá. A paz que lhes dou não é como a paz que o mundo dá. João 14, versículo 27. No livro Palavra e Vida temos também outra explicação do Evangelho. A doutrina de Jesus, frontalmente contrária à dos sacerdotes fariseus e saduceus, só pode provocar divisões entre os judeus, habituados à prática externa da religião, ou seja, só para se mostrar para os outros, como purificações rituais, não podiam entender a adoração de Deus em espírito e em verdade. Jesus os exorta a tomarem uma atitude sincera de conversão, pois diz ele: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ora, isso significa ter de renunciar aos próprios interesses, onde numa escala de valores as coisas de Deus e as do próximo têm primazia. Vamos aos santos do dia, porque eles fizeram isso, né? Os santos foram até mártires de Cristo. Santo Esdras é santo do dia 3 de julho. Foi sacerdote e escriba que, na volta do exílio da Babilônia, reuniu o povo hebreu disperso e dedicou-se a ensinar e pôr em prática a lei do Senhor em Israel. De acordo com o site do Vaticano, Esdras era o sacerdote mencionado nos livros 15º e 16º da Bíblia. Após o fim da escravidão babilônica, o povo de Israel voltou para seu país, mas os anos de cativeiro enfraqueceram sua fé. Esdras se esforçou para restaurar a unidade dos judeus, a nação sagrada da aliança. São Silas, do século I, é santo do dia 3 de julho, enviado pelos apóstolos para pregar aos gentios, juntamente com São Paulo e São Barnabé. De acordo com o site do Vaticano, Silas ou Silvano, né, ele era chamado por Silas ou Silvano, são a mesma pessoa. É mencionado nos Atos dos Apóstolos como um dos homens eminentes da igreja de Jerusalém. Como profeta, pregou em Antioquia, acompanhou São Paulo apóstolo em suas viagens e ajudou São Pedro a escrever suas encíclicas, suas cartas. Faleceu talvez como mártir na Macedônia. Santo Henrique II é santo do dia 3 de julho, foi imperador, morreu em 1024 em Grone, na Alemanha. Foi duque da Baviera e mais tarde imperador do Sacro Império Romano Germânico. Grande guerreiro, lutou em várias batalhas em defesa da igreja, empenhou-se na reforma da vida eclesial e propagou a fé católica por toda a Europa. Ademais, dedicou-se inteiramente à igreja e ao papado. Construiu catedrais, restaurou igrejas, fundou sedes episcopais, promoveu as reformas monásticas e converteu Santo Estevão, rei da Hungria. De acordo com o site da comunidade católica Canção Nova, Henrique era filho do duque de Baviera, né? E nasceu num castelo na Alemanha em 973. Pertencia a uma família santa, por isso foi educado pelos cânones de Hildesheim, depois pelo bispo St. Wolfgang, em Regensburg. Seus outros irmãos também tiveram uma vida de santidade. Bruno foi o primeiro a abandonar o conforto da corte para tornar-se padre. Depois bispo de Augusta. Das irmãs, Brígida fez-se monja e Gisela foi mulher do rei Estevão da Hungria, também um santo. Quando jovem, sonhou com seu falecido diretor espiritual,
que teria escrito na parede do quarto do príncipe, entre 6. Ele interpretou primeiramente que seria 6 dias antes de morrer, mas como não aconteceu, preparou-se em vista de 6 meses. Porém, 6 anos após o sonho, ele assumiu o trono da Alemanha em 1002, quando seu pai morreu. 2 anos depois, também foi rei da Itália. Em 1014, o Papa Bento VIII consagrou Henrique imperador do Sacro Império Romano. Casou-se com a filha de um conde, Cunegundes de Luxemburgo, também santa. Junto à esposa, Henrique concedeu à população benefícios sociais e assistenciais. O casal não conseguiu ter filhos. Henrique II morreu em 3 de julho de 1024. Foi sepultado em Bamberg. Foi canonizado em 1152 pelo Papa Eugênio III. Com a morte do marido, Cunegundes foi morar num mosteiro, abdicando do trono e da fortuna. Ela morreu em 3 de março de 1039 e foi sepultada ao lado do marido. Foi canonizada em 1200 pelo Papa Inocêncio III. São Manuel Levanpung é santo no dia 13 de julho. Foi mártir e morreu em 1859. Pai de família que, embora preso, continuou exortando seus filhos e familiares à caridade para com seus perseguidores. Morreu decapitado em Chau Doc, no Vietnã, continente da Ásia. Santa do dia 3 de julho é Santa Clélia Barbieri, virgem, morreu em 1870, uma ardorosa devota da Eucaristia. De acordo com o site Sagrada Missão, Célia Barbieri nasceu em 13 de fevereiro de 1847, na cidade de São João de Persiceto, na Itália. Os pais, José e Jacinta, muito religiosos, batizaram a menina no mesmo dia do nascimento. Recebeu a crisma aos 9 anos de idade, sob a ação do Espírito Santo, fez da família e da paróquia escola de vida e palavra de santidade. A primeira comunhão, 2 anos depois, deu-lhe um ânimo só atingido pelas criaturas santificadas. Em 1862 entrou para o núcleo das operárias da doutrina cristã, no qual sempre foi a mais dedicada e sensível à situação da Igreja, submetida naqueles anos a duras provas. Sua existência foi breve, mas resplandecente de amor a Deus e à Virgem Maria. A comunhão eucarística, sem dúvida alguma, foi o ponto central de toda a sua vida mística e o carisma da sua fundação religiosa, que após a sua morte recebeu o nome de Congregação das Irmãs Mínimas de Nossa Senhora das Dores e foi oficialmente reconhecida pelo Vaticano. Aos 20 anos de idade, sob orientação espiritual do pároco Caetano Guidi, Clélia Barbieri elaborou com amigas Teodora, Úrsula e Violeta um projeto de vida consagrada a Deus. Era uma comunidade religiosa de catequistas leigos por causa da pouca idade. Essa pequena comunidade de religiosas, em que cada uma delas vivia o evangelho em suas próprias casas, parecia à primeira vista insignificante, mas não era. De um modo singular e simples, a minúscula congregação foi verdadeiramente exemplar. Reduzidas à essência do Evangelho, na paixão de Cristo e na comunhão eucarística, essas pequenas discípulas de Jesus puderam sintetizar as mais variadas experiências de vida, contemplativa, apostólica, caritativa e, por fim, eremítica. Tanto foi verdade que, pela presença incansável junto aos pequenos, Clélia e suas companheiras receberam o apelido de Madre. Célia, com apenas, olha só, Célia, com apenas 23 anos de idade, morreu em 13 de julho de 1870 em sua cidade natal, vitimada por tuberculose. Porém, mesmo agonizante, mantinha uma alegria incontida por saber que iria comungar definitivamente com Jesus Cristo. Santo do dia 3 de julho é São Joel. São Joel faz parte da nossa história do Antigo Testamento, né? É um profeta da igreja.
Bem-aventurado do dia 13 de julho, Beato Tomás Tunsay e Beato Fernando Maria.